Oi, Lu. Felipe. Hoje num horário diferente. Luana, que bom te ver aqui. Oi, ideia. Hoje então num horário atípico, né, das nossas meditações, mas como eu tinha prometido na quarta-feira da semana passada. Oi, Carlinha. Eliette, bem-vinda. Eu queria fazer, né, então, proporcionar outros momentos que fossem fora da quarta-feira, até porque algumas pessoas me pediram, né, que estavam sentindo falta da meditação de segunda e de sexta, que eu não estava mais conseguindo, né, o tempo para fazer. E então hoje, né, eu tive um tempinho e aí foi bem em cima da hora, né? Então eu coloquei no story só o anúncio para que a gente possa falar de alguma coisa. Oi, Fábio, Olivia, Sara, bem-vindas. E eu tenho pensado muito assim em trazer também questões que sejam importantes da gente poder trabalhar de uma forma fácil, possível para todo mundo, principalmente porque a gente está muito preso em casa, né? Oi, Manuel, Maria do Carmo, Angélica. E eu fiz há 5 anos atrás um curso de Feng Shui clássico, bem chinês, assim, cheio de regras, de medições. A gente tinha que usar a bússola. E eu sempre fui muito certinha, sempre gostei das coisas assim muito certas, achei o máximo. Só que depois eu acabei me assustando um pouco, porque dentro do Feng Shui clássico existem algumas coisas que a gente, quando vai fazer a medição dentro do nosso ambiente, do nosso lar, não tem como mudar, né? Às vezes a gente não tem como mudar uma parede de lugar, a gente não tem como mudar aquela formatação que já existe dentro do lugar onde a gente mora. E aí, em vez de ser algo que venha nos ajudar, vinha assustar, porque aí, e se eu não mudo, né? Aí como é que fica? Aí eu vou estar sempre submetido àquelas energias desarmônicas, e eu achei que isso estava criando também, assim, se tornando não uma técnica para ajudar, mas eu achava que muitas vezes, dependendo do ambiente que a gente estava inserido, era difícil a gente resolver. Oi, Ana Maria, Geórgia, bem-vindas. Então, eu peguei e por um tempo eu dei curso, né, também de Feng Shui, mas um Feng Shui mais voltado para o Ocidente. Um Feng Shui que traz mais esse lado energético e de intenção, né, da gente dentro da nossa realidade, daquilo que é possível, a gente consiga trazer as harmonizações necessárias para o nosso lar e trazer um ambiente agradável. Já faz, eu acho que uns 3 anos que eu não ministro mais esse curso, em função de que eu tive que fazer escolhas, né? Eu não estava conseguindo dar conta, né? E aí eu precisei realmente escolher, me dedicar mais a algumas áreas para estudar mais. E me veio que isso tá assim guardado, né? Um conhecimento muito legal, eu utilizo na minha casa, no trabalho, né? Eu gosto de montar o mapa, eu gosto de ver onde é que tá o setor da prosperidade, onde é que tá relacionamento, espiritualidade, colocar elementos que ativem esses setores, mas eu nunca mais tinha falado sobre isso. E nós estamos num momento em que a gente está preso em casa. Então, me veio essa ideia, por que não então agora que tá todo mundo tendo que ficar dentro de casa, tendo que realmente assim ficar, né, na sua residência, né, ficar mais tempo dentro do seu lar, não trazer dicas, né, possíveis para que a gente possa harmonizar então o nosso lar. E hoje, então, eu pensei em trazer isso, da gente conversar um pouquinho sobre isso, da gente trazer um pouquinho esse olhar e tentar trazer maior harmonia aonde a gente está inserido. A nossa casa, ela é um reflexo do que a gente é. E o nosso modo de viver, a nossa personalidade, elas estão muito registradas no nosso lar. Quando a gente está vivendo um
momento na vida que está muito tumultuado, a nossa casa acaba refletindo isso também. Quando a gente está vivendo uma organização, uma felicidade, a gente reflete isso no nosso lar. E é onde a gente deveria ser, pelo menos, né, o nosso templo, o lugar em que a gente vai para repor nossas energias, um lugar em que a gente se sinta bem, que se sinta feliz. Não importa onde seja, não importa a condição social, aqui é o meu lugar. E o meu lugar tem que ser especial, independente de onde seja. Então, eu vou dar algumas dicas muito simples, muito básicas, que eu sei assim, ó, que é possível para todos acessarem, fazerem, para que consigam manter essas energias então dentro do lar. Um ambiente, ele fica doente também. A gente às vezes esquece, né, que a energia, ela fica nos ambientes, fica nos objetos. Então, um ambiente, ele pode adoecer, e são aqueles lugares que as pessoas não vão e se sentem mal, não querem voltar, sentem que tem uma energia mais densa. E pessoas que precisam, às vezes, conviver em ambientes assim, ou trabalhar em ambientes, né, que são doentes fisicamente, elas acabam adoecendo também com o tempo. E vice-versa, porque o ambiente reflete aquilo que ele está sendo exposto diariamente. Por isso que, às vezes, ambientes de hospitais é difícil, o ambiente de um presídio é difícil, porque lá dentro não estão inseridas energias positivas, normalmente são energias mais densas, e isso reflete no ambiente, nas paredes, tudo isso fica impregnado. Então, por isso, a importância assim da gente olhar para isso, principalmente o nosso lar, o nosso refúgio, olhar com carinho para todas essas questões. E vai desde, oi Andréa, Lise, Ali, Jaqueline, Thaís, Lenise, agora tô vendo mais gente aqui. Bem-vindas. Então, assim, o que a gente pode fazer para cuidar desse nosso ambiente, né? O que é possível? Bagunça, por exemplo, é sinal de estagnação energética. Um ambiente que tem muita bagunça, muita coisa fora do lugar e principalmente sujeira física, a energia não flui, ela para. E ela para não só no ambiente, para com as pessoas que convivem ali. Então, se eu estou inserida dentro de um ambiente que tem essas características de bagunça, desorganização, sujeira física, objetos acumulados, vai refletir na minha vida pessoal. Então, provavelmente, a minha prosperidade, ela vai sempre ter um limite, parece que vai estar sempre trancada, porque a energia dentro do meu lar não flui. E no momento em que eu convivo nesse lar, eu volto todos os dias para esse lar. Eu reponho minhas energias da minha noite de sono, que deveria ser reparador nesse lar, vai refletir na minha energia também. Então é importante assim que bagunças sejam organizadas. Claro que bagunças ocasionais acontecem na casa de todo mundo, isso faz parte, mas não aquelas que duram meses, né? Às vezes são coisas que a gente prorroga, eu vou botar em ordem depois, outra hora. Não, vamos organizar. E a gente está vivendo agora um momento em que falta de tempo a gente não pode alegar, a não ser as pessoas que realmente estão trabalhando, né? Que estão lá trabalhando com a saúde, com esses cuidados. O resto, a gente está tendo mais tempo para ficar na nossa casa. Então, é um olhar para isso. E várias pessoas já passaram até, né, por esse processo, assim, de limpar, de arrumar, de organizar. E isso é super importante, então, que seja feito essa organização, deixar os ambientes de uma forma que esteja limpa, organizada, que a gente olhe e goste daquilo que a gente está olhando, né? Não se sinta incomodado com o nosso lar. Tinha uma frase que eu falava no curso, que você, adaptada para o curso, né? Você é eternamente responsável pelos objetos que acumula. Então, a responsabilidade é nossa daquilo que a gente está acumulando. Não existe coisa pior para um ambiente do que a gente guardar coisas sem objetivo nenhum. Sabe aquilo assim, eu tenho dificuldade de dar para alguém, eu tenho dificuldade de doar, né? De passar adiante. E aí a gente vai acumulando, vai guardando, mas nem usa, mas tá ali. Isso
para parte energética é muito complicado. Então a gente tem que ter assim um olhar para essas questões, assim, de o que eu realmente preciso, o que é necessário na minha vida dentro de todos os objetos e as coisas que eu tenho. Será que eu preciso de tudo isso mesmo? E um exercício muito legal de se fazer é a gente pegar o objeto na mão. É um exercício energético, assim. Pega o objeto, né, aquilo que tu tem já há um tempo parado na tua casa, que não tá usando. Pega, fecha os olhos e sente. Que significado real esse objeto tem pra mim? E a gente sente quando aquilo não faz mais parte desse ciclo que a gente tá, ou que a gente realmente, assim, não existe um sentimento mais por aquilo que compense isso de guardar. Então é a hora de reciclar, né? A hora de passar adiante. Provavelmente existe alguém que precisa daquilo. E quando a gente ainda faz esse passo de passar adiante para alguém que vá realmente utilizar, é muito bom. Energeticamente isso já ajuda muito, tanto quem está doando como aquela pessoa que vai receber. Então, uma dica é essa: sente se precisa mesmo daquilo. Se não precisa, entrega de coração para alguém que realmente esteja necessitando. E isso é bem importante também a gente fazer, é o desapego, tão necessário nesse momento, né? E tão necessário para nossa energia. A gente desapega, ajuda a gente e ajuda a outro. Então isso é bem importante. A energia do lar, ela só flui se ela tem espaço para fluir. Então, aonde tem muitos objetos, muitos móveis, em que a minha dificuldade, por exemplo, física, né? Eu vou caminhar num cômodo e eu tenho que ficar desviando de várias coisas. Imaginem que vocês são a energia. A energia, ela entra pela porta da frente de qualquer residência. É a porta principal. Na verdade, não é da frente, é a principal. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas ela entra por ali. Da mesma forma que eu preciso me desviar de objetos, a energia também precisa. Então, ela não vai fluir como deveria. Ela vai esbarrar em objetos. Então, aquela vai ser uma casa em que a energia tem dificuldade de fluir. E aí, consequentemente, para a nossa energia física, de saúde, a nossa energia financeira, a nossa energia de relacionamentos, vai ter dificuldades em fluir. Então, é importante tirar excessos do caminho. Se tira, né? Desapego, né, Eliette? Essa é a palavra do momento. A gente precisa, e nós estamos num momento em como a gente está vendo que precisa de menos para viver. Quantas coisas, né, a gente, em função de realmente não ter acesso para comprar, a gente não tá vendo que não precisa tanto. Então é um momento que está trazendo muito essa reflexão mesmo do desapego. Os ambientes, eles têm que ter luz. Isso é muito importante. Luz é vida. Ah, mas eu moro num apartamento que do lado, por exemplo, tem um prédio também e não deixa entrar tanta luz. A luz, ela é representada desde lâmpada, velas. A gente pode representar a luz com cores na parede. Então, assim, a luz, ela tem uma representação muito além daquela luz, de repente, solar, que eu, infelizmente, de repente, moro num lugar em que eu não tenho como. Se tiver como, deixa a luz entrar. Abre janela todos os dias, deixa, é energia de vida, a gente precisa dela. Se eu não tenho essa possibilidade, que eu utilize de noite velas, que eu tenha uma luz forte nos ambientes necessários, né, como cozinha, sala, ou então que eu use uma cor viva, uma cor que traga essa luz para dentro daquele ambiente de repente mais escuro. Isso é muito importante, faz fluir a nossa energia também. O ar é fundamental, que a gente consiga fazer com que o ar circule também dentro do nosso ambiente de uma forma saudável, né? É abrir as janelas e deixar o ar entrar. Tem pessoas que têm resistência a abrir, né? E a gente precisa também dessa energia, a gente precisa deixar o ar entrar em algum horário do dia, né? Claro que tem vezes, que, principalmente no nosso clima aqui do sul, que chove muito, a gente não consegue deixar aberto. Mas assim que dá uma trégua, abre, deixa entrar. O ar também é vida e também é muito importante para a saúde energética do nosso lar e das pessoas que vivem dentro dele.
Muito importante alguns ambientes da nossa casa, né? Eu não vou ter como aqui falar sobre tudo, mas eu escolhi aqui dentro do material que eu tenho o que é e mais importante, né? O que a gente, por onde a gente pode começar. E além, né? Então assim, ó, do desapego, né? Vamos desapegar, vamos limpar. Esse é o primeiro passo de qualquer Feng Shui. Não adianta eu querer fazer um Feng Shui todo bonitinho, colocar, ver os setores da casa e a minha casa tá uma bagunça. Não, né? Primeiro, desapega, libera espaço. Liberou espaço, pensa nessa questão de luz, né? Ah, bom, vamos botar luz, vamos botar cor na casa. É vida, a gente precisa dessa energia. Uma casa importante, uma casa tem que ter na porta, quem usa capacho de porta, o capacho tem que estar sempre novo e bonito. E isso, quando eu fiz o curso, eu me dei conta que normalmente a gente deixa ele ir até o limite, né? Até a gente mesmo olhar para ele e dizer, não aguento mais, tá horrível, né? Assim, a gente judia do capacho da porta. Claro que agora a gente tá tendo um cuidado em função do que a gente tá vivendo, né? Mas é importante ter ele em boas condições, porque é na porta principal da nossa casa que a energia vital entra. Então, ela tem que ser convidativa. A entrada da nossa casa, ela tem que ser uma entrada limpa, sem muitas coisas, que a gente abra a porta por completo. É importante isso também, que não tenha coisas atrás da porta, que abre meia porta, porque se a minha porta não abre completamente, a prosperidade não vai entrar na minha casa também de forma plena. Então eu preciso que a minha porta de entrada abra totalmente e que não haja objetos na frente da porta, que eu possa entrar nesse lar, fluir dentro dele. E a energia entra junto comigo. Vocês podem sempre fazer essa relação, né? Como que eu entro no local, porque é assim que a energia vai também entender e vai receber a energia daquela casa. Tem casas, às vezes, que colocam várias plantas na frente, quem mora principalmente em casa, né? Colocam um jardim cheio de plantas em que a gente para e nem enxerga a porta da frente. Isso não é legal, porque a energia também tem dificuldade de encontrar a porta principal. Então é uma casa que provavelmente também vai ter uma energia dentro mais baixa. Então a porta tem que aparecer, a porta tem que estar aberta. O capacho tem que ter bonito, convidativo, né? A porta de entrada. Apartamento é fácil, né? A gente tem a nossa porta do apartamento principal. Casas, nem sempre a porta principal é a porta da frente. Tem algumas casas que as pessoas acabam usando alguma porta lateral ou dos fundos mais do que a da frente. E é importante isso, que a porta principal é onde os habitantes daquela casa mais utilizam. E eu falo isso porque eu tive uma vez uma casa na praia e a gente entrava pelos fundos, porque pelos fundos a gente entrava de carro e sempre abria a porta dos fundos, a da frente a gente chegava a ficar às vezes dias sem abrir. E lá eu sempre que ia fazer o Feng Shui eu tinha que fazer pela porta dos fundos. Então é importante isso, qual é a minha casa, a minha porta principal, qual é a porta que mais se utiliza, no caso de quem mora em casa. Aquela vai ser a tua porta principal, é aquela onde a energia vai mais fluir, porque ela entra junto com a energia dos moradores, então ela segue aquele fluxo da onde é mais utilizado. Então isso é importante também falar. Apartamento é mais fácil, mas casa eu sei que às vezes pode ter algumas variações, dependendo, né, do pátio ou de como as pessoas entram. A gente tem 3 cômodos principais, tá? Então além da entrada principal, que ela tem que ser convidativa, que ela tem que ser aberta, clean, né? Mas que coloquem objetos também, assim, ó, que vocês gostem. Plantas dentro de casa é tudo de bom, né? Porque elas purificam o ar, elas trazem a energia da natureza e ainda por cima elas trazem a beleza. Então, assim, planta é muito legal. Quem gosta, coloca. Eu tenho na entrada da minha porta uma turmalina negra, mas é com o objetivo de usar aquela pedra para proteção do meu lar. Então, assim, ela é uma pedra que ela tem como característica puxar energias negativas e transmutar. Então, eu tenho na porta da minha casa, na minha entrada e do lado de fora ainda, porque eu moro em casa, então eu consigo colocar do lado de fora. Então, assim, alguém que está entrando, no caso,
aquela pedra, aquele cristal, ele já tá ali ajudando a transmutar as energias. Sejam de visitantes, seja nós moradores, porque ela vai absorver a energia de quem entrar. Então eu gosto de utilizar o cristal, mas a gente tem que usar aquilo que a gente gosta, porque na verdade ela tem que estar bonita e convidativa para nós, os moradores. Isso é bem importante. Além da nossa entrada principal, o que é muito importante? O quarto. O quarto de dormir é onde a gente passa 2/3 das nossas vidas, porque é a hora do nosso repouso, do nosso sono. Então a gente deveria ter assim um cuidado muito grande com o nosso quarto, com o quarto dos nossos filhos, né, das pessoas que moram com a gente. E quando ela se despedaça, devemos trocar o cristal, né, Aline? Ele vai, isso mesmo, a turmalina negra, conforme ela trabalha, ela vai se espedaçando. Quando tu vê que realmente ela já não tá muito pequenininha, já esfarelou muito, aí troca. Mas enquanto ela ainda tiver um tamanho suficiente, pode deixar, porque o esfarelar faz parte do trabalho energético que ela faz, e ela solta pedaços mesmo. Então, sentiu que ela já tá muito pequenininha, aí troca. Ainda mais se ela for para um ambiente assim de entrada, né, que tem muita circulação de pessoas, ela vai trabalhar mais. Então pode trocar sim, mas enquanto ainda ela tiver um tamanho legal, pode deixar a mesma pedra, porque é normal esse desgaste que ela vai ter. Então a cama, muito importante assim, ó, o nosso quarto, né? Não vou falar de partes de posição de objetos, porque isso a gente ficaria muito tempo e eu teria que fazer um por ambiente, né? Mas eu vou tentar ir direto com vocês para coisas mais objetivas, mais fáceis de fazer. O quarto, não devemos deixar dentro do quarto objetos de trabalho, jamais. Eu, por alguns anos, quando eu era fotógrafa, eu tinha o meu computador dentro do quarto. E eu trabalhava, às vezes eu ficava até 11 horas da noite, meia-noite, editando fotos no quarto. Quando eu fiz o curso, eu senti que isso fazia muito sentido, porque pra mim eu levava muito tempo pra dormir. Às vezes eu tinha noites mais agitadas e eu resolvi fazer esse teste. Eu tirei o computador, eu adaptei uma outra peça da casa, tirei o computador do quarto e foi incrível a diferença que fez. Não tem explicação. E eu senti assim em mim, né? Isso foi muito prático, mudou completamente. Então é muito importante, tirem objetos de trabalho. O quarto é o lugar de descanso, é o lugar onde vocês têm que recompor a energia de vocês. Então não pode ter material de trabalho. O ideal seria não ter televisão, não ter nenhuma interferência eletromagnética. Sei que é bem difícil, né, quem consegue fazer isso, né, ter a televisão na sala e não no quarto, né, isso é um desafio às vezes pra gente. Mas o ideal seria, porque o quarto seria convidativo para o descanso, para o dormir. Então a gente teria que entrar nesse quarto e ter toda essa recepção que nos convida a descansar. O nosso corpo entende isso, entende a energia que leva a isso. Então o ideal seria, né, não ter televisão também. Mas quem tem, que possa desligar essa televisão, colocar um horário pelo menos. É, né, Fábio? Nesse momento de home office, muitos usam o quarto como local de trabalho. A Fábio tá dizendo, e é verdade. Agora, então, até porque, assim, ó, muita gente que tá no home office tá trabalhando mais do que antes. Porque a exigência online, para muitas pessoas, está sendo muito superior ao quando elas estavam trabalhando presencialmente. Então, isso realmente está acontecendo. Principalmente porque a gente, às vezes, consegue trabalhar pelo celular. E aí acaba que o celular vai junto com a gente. Isso é um grande problema, porque a gente não desliga. Então teria que mesmo dentro de casa estipular o horário, parou trabalhar, entrei no meu quarto, não vou mais fazer. Deveríamos, né? Isso é uma dica assim realmente para quem quer cuidar da sua saúde emocional, né? Da sua saúde física, porque o sono ele é reparador. É fundamental que a gente tenha boas noites de sono. E isso tá bem difícil nessa época devido à ansiedade, né? Tudo que tá acontecendo. Mas se a gente tentar pelo menos usar esses artifícios de cuidar o nosso ambiente, de criar esse momento do descanso, a gente vai favorecer com que esse sono seja o melhor possível. Então é uma dica também, né?
No quarto a gente pode utilizar cores que a gente gosta, neutras, suaves. Não utilizem no quarto cores fortes, né? Mas eu digo assim, ó, pintar uma parede com uma cor muito forte. Não, porque as cores muito fortes, elas são estimulantes, perturbam o sono. Tentar deixar luzes mais suaves também, para conseguir dormir melhor, né? Para que tenha uma noite mais tranquila. Outra dica é usar aromas. Quem gosta de aromaterapia, de repente colocar um rechô com óleo de lavanda e deixar naquele quarto, ou então pinga uma gotinha de lavanda na fronha do travesseiro, mais na pontinha para não ficar em contato com o rosto, mas na ponta do travesseiro, para quem tem mais dificuldade de dormir, já ajuda muito também. Eu não gosto do cheiro da lavanda. Tem a laranja doce, que também faz esse efeito sedativo, de ajudar a relaxar. Então, usem essas dicas para que vocês consigam realmente trazer um sono mais tranquilo. Isso pode e deve ser feito com as crianças também. Tirar do ambiente de uma criança, de um quarto, o estímulo do computador até tarde da noite. Tentar evitar. Esse dica do óleo, do cheirinho, funciona super bem para crianças também. O quarto da criança, então, deveria ser... Primeiro que ela deveria participar da escolha dos móveis. A gente também teria que... O ideal, né, dentro do Feng Shui, é que aquele quarto seja adaptado para o tamanho daquela criança. Ou seja, uma criança muito pequena, que ela tenha um quarto de criança. Não móveis grandes, móveis muito maiores do que ela, porque isso causa uma energia de repressão energética, né? A gente tá falando tudo energeticamente. Então pode ser uma criança que não se sinta bem dentro do quarto. Deveria ser evitado beliche. Isso não é legal porque fica aquela parte superior em cima da cabeça, né? Então isso não é legal, teria que ser aberto. Outra coisa que energeticamente a gente jamais deveria fazer é guardar objetos embaixo da cama. A cama embaixo tem que ser livre, a energia tem que fluir. Claro que alguns ambientes também, por serem muito pequenos, as camas têm aquelas gavetas ou aqueles baús para guardar, para ajudar, né, a guardar objetos, mas deveríamos ter o cuidado de não ter essas camas, porque é bem importante o fluir da energia embaixo da cama. Porque excesso de objetos embaixo podem dificultar também o nosso sono, também podem dificultar deixar a nossa noite mais agitada, mais conturbada, mais cheia de informações, né? Uma agitação extra. Então, o quarto, acho que as dicas seriam essas que são possíveis fazer, né? Claro que tem a parte assim de onde a cama deveria ficar, né? Mas aí nem sempre a gente consegue seguir essas dicas. Então, se vocês conseguirem criar harmonia, criar um ambiente acolhedor, que tenha um aroma que vocês gostem, que convide vocês a dormir, não a trabalhar, não a ver televisão, vocês já estão fazendo assim, ó, muito, né? Já tá numa energia muito legal. Eu gosto também, como eu gosto dos cristais, eu coloco um quartzo rosa. Eu adoro os cristais. E no meu quarto, principalmente, eu tenho um quartzo rosa, que é uma energia amorosa, uma energia tranquila. A Jaque, deve ser por isso que tá dormindo mal, tem uma cama baú. Pois é que às vezes é necessário, né, Jaque? Eu sei que tem ambientes que a gente precisa, né? Cada espaço que a gente tem para guardar é importante, mas energeticamente falando, infelizmente, é um problema assim. A energia não flui, então a noite se torna mais pesada. Seria mais ou menos essa a teoria. O nosso quarto, outra dica, é nosso templo e a gente deveria preservar muito a energia do pessoal. O nosso quarto não é lugar para visita. O nosso quarto não é lugar para levar nem amigos. O quarto, ele tem a nossa energia. E segundo o Feng Shui, principalmente a nossa cama, só deveria sentar na nossa cama quem dorme nela, ninguém mais. Porque é muito pessoal. E quando o nosso quarto, por exemplo, é aberto, que as pessoas entram e circulam por ali,
perturba também o nosso sono, porque deveria ser realmente um lugar muito íntimo, né? O quarto já convida isso, a nossa intimidade, a nossa energia mais íntima ali dentro. Então, de preferência que vocês preservem sempre o quarto de vocês. Tem festa, tem visita, fecha a porta do quarto. Pelo menos preservem esse ambiente, é bem importante também. Não é por mal, não é isso, mas quanto mais energias de pessoas que não são as que dormem naquela cama, mais difícil também fica, né? Um sono naquela cama, naquele quarto. Colocar turmalina negra perto da TV no quarto ajuda a eliminar energias eletromagnéticas. Sim, Ana Maria, dá sim. A turmalina, ela ajuda a puxar essas energias eletromagnéticas também. Aí pode colocá-la bem pertinho da televisão, onde tem esses aparelhos, né, no quarto, que ela ajuda a limpar, sim. Pode colocar. Tem várias dicas, né? Só que eu não vou conseguir passar tudo hoje. Mas depois, se vocês quiserem até, podem me mandar também no particular, que daí eu vou ajudando no que eu puder. Deixa eu ver onde a gente parou. Então, os quartos. Outra energia importante, então, né? Além do quarto, que a gente tem que cuidar e muito, e preservar, então, a energia, né? Da onde a gente fica, seria assim, ó, a cozinha. A cozinha, ela representa o elemento fogo dentro do Feng Shui. E o elemento fogo tá ligado à nossa prosperidade, ao dinheiro da casa. Então, uma dica, né, que todo mundo pode fazer. A boca, né, do fogão, né, não sei quantas bocas tem o fogão de cada um, todas têm que estar funcionando perfeitamente. Quando uma não tá funcionando muito legal, normalmente a gente deixa e vai usando a do lado, né? Não, arruma, porque isso tem a ver com a prosperidade de dinheiro naquela residência. Então, é importante que esteja todo o elemento fogo dentro da cozinha esteja em perfeito funcionamento. Eu posso até não usar, mas ele tem que estar ali, tem que estar funcionando e tem que estar tudo certinho. Então, isso é importante dentro da cozinha. Existe também outros aspectos, né? Por exemplo, quem tá Isso eu acho bem difícil fazer, até porque dentro de uma logística, pra gente colocar móveis na cozinha é complicado. A minha casa não é assim também. Mas eles dizem que quando a gente cozinha, a gente tem que estar de frente para a porta da cozinha. Quando as pessoas entram, elas têm que enxergar, né, no caso, o fogo, e a pessoa que está cozinhando tem que enxergar quem está entrando, a energia entrando. Mas é muito complicado, né, a gente conseguir fazer isso. Eu não tenho, eu até ao contrário, o fogão é na parede, a gente entra na cozinha e o fogão tá lá na parede oposta da porta. Então quem tá cozinhando tá de costas para a porta de entrada da cozinha. Então o que eu fiz foi colocar um espelho bem em cima do fogão. Porque quando a gente tá cozinhando, daí eu olho pro espelho e vejo quem tá entrando, né? Isso é um que a gente chama, que é um dos remédios, né, que eles chamam pra gente consertar. E foi muito engraçado, porque tem uma amiga que uma vez veio aqui em casa e só lá pela terceira vez ela me perguntou assim: por que tem um espelho atrás do fogão? Eu nunca vi isso. E eu disse pra ela, daí eu expliquei, né, toda a energia, toda essa parte do porquê que eu tinha colocado. E ela deu risada e disse assim, eu fiquei pensando que tu era muito vaidosa, porque não é possível isso, a pessoa precisa botar um espelho pra ficar se olhando cozinhando. Eu digo, não é isso. Até porque eu não sou da cozinha, não passo muito tempo em cozinha, não é a minha área. Era realmente por uma questão energética, daí eu fui explicar. Mas são conceitos que eles falam, né? A gente pode fazer para ajudar, mas nem sempre também é possível, né? Então, a minha cozinha tem um espelho, a gente entra e tem um espelho atrás do fogão. Mas é por energia, não é pra gente ficar se olhando no espelho. Banheiros. O que representa os banheiros da casa? É o elemento água. E o elemento água, ele precisa fluir, né? O que representa a energia da água? É a fluidez. Quanto mais fluir, mais as energias estão também fluindo nos habitantes daquele lar. Então é muito importante a gente cuidar para não ter infiltração, não ter problema nas torneiras. É bem importante que a gente tenha esse olhar para a parte da água dentro dos banheiros. Tudo precisa fluir, a água tem que fluir, mas de uma forma correta, sem vazamentos. Isso também é bem importante da gente olhar. Isso assim, ó, são coisas muito básicas, né?
O banheiro, por exemplo, a gente deveria deixar a tampa. E quem não gosta de espelhos, tipo eu, aí não põe, Angélica. O negócio é não colocar o espelho. Eu coloquei por esse lance energético, mas realmente a gente não consegue cozinhar se olhando no espelho, né? Daí eu acho que tem que ser muito vaidoso pra isso. Mas não acontece por aqui. O banheiro, importante assim, ó, deixar a tampa do vaso baixada, né? Isso é uma coisa que todo mundo já ouviu falar em algum momento e é real. Baixa a tampa do vaso. Porque a descarga, quando a gente dá descarga, o que acontece? A água vai, né? Vai cano abaixo, ela vai embora, vai pro esgoto, não é? Se a gente deixa a tampa aberta, a energia ela tende a seguir o mesmo fluxo. Então a gente tem perda energética dentro do nosso lar através do vaso sanitário. E isso acontece também através dos ralos do banheiro. Os ralos quando ficam abertos. Então também seria legal a gente fechar o ralo do banheiro. Aqui em casa a gente não tem esses ralos, né? A casa já é mais antiga, então na época não tinha essa opção de comprar esses que a gente abre e fecha. Olha, tem uma participante aqui atrás. E ela vai se colocar bem para aparecer na live. Então, assim, o que eu fiz? Eu coloquei uma drusa de ametista. Então, os meus banheiros têm isso também, viu? É espelho na cozinha e drusa de ametista dentro dos banheiros, em cima dos ralos. Porque a drusa, ela ajuda a transmutar e não deixa que a energia vá embora pelo ralo também. Então, é uma outra forma que a gente tem de cuidar da energia. Essa é a Karuna. Essa é uma das minhas filhas caninas que eu adotei. E então, assim, essas são algumas formas, né, da gente cuidar do nosso lar. Isso, por exemplo, é um filtro energético. Ter animais no ambiente é fantástico, porque eles são filtros. Eles filtram as energias densas do ambiente e das pessoas. A porta do banheiro deve ficar fechada também, Fábio. Boa, foi bom tu falar. Não é só a tampa do vaso nem os ralos, a porta do banheiro fechada. Exato, foi bom tu me lembrar. Sempre que possível, né? Quando a gente tem outras pessoas, né? Homens têm uma resistência, né? Para baixar a tampa do vaso e fechar a porta do banheiro. Crianças e adolescentes também. Então acaba que isso é meio papel das mulheres normalmente, né? São poucos homens que ainda fazem esse processo, mas mantenham a porta do banheiro fechada. Isso é real mesmo e é uma forma também da gente preservar a energia dentro dos ambientes onde a gente passa a maior parte do tempo. Isso é importante. E então, assim, bichinhos são filtros, né? Quem tem bichinhos em casa, saibam que vocês têm filtros muito importantes. A Cláudia disse que tá sempre fechando as portas. É bem assim. Então, eles são filtros, assim, ó, muito importantes. É muito lindo o trabalho que os animais fazem na vida da gente. Eu sou apaixonada, né? Quem me conhece sabe que é uma das minhas paixões são os animais. E o que eles fazem por nós, seres humanos, não tem explicação. É muito bonito, é muito especial. E eles filtram as energias e eles conseguem absorver e transmutar aquilo de ruim que está acontecendo naquele ambiente familiar em que eles estão inseridos. E eles fazem isso, assim, por amor. Então é muito bonito, assim, a dedicação e a forma como eles trabalham. Então, quem tem bichinhos em casa, saibam que eles trabalham 24 horas pelos moradores da casa. Isso é bem bonito também. Qual a minha proposta? Né? Claro que agora eu falei o básico, né? Porque não tenho como passar todas as informações aqui, né, do Feng Shui, mas pelo menos essa parte que é possível pra gente organizar e manter. Falei, né? Quando eles adormecem? Como assim, André? Eu só não entendi o sentido do adormecer. Adoecem, tá. Quando eles adoecem, olha, eu vou te dizer que 90% dos casos dos animais que adoecem é em função da gente, sim. Existem várias
possibilidades. Eles podem adoecer por empatia, adoecer para puxar algo que seria para alguém, né, para o tutor deles, para alguém que convive com eles. Ou então pode ser porque eles absorvem muita coisa e chega um ponto que eles também têm um limite, né, energético para absorver tudo aquilo, e às vezes isso vai estourar em algum lugar deles. Então os animais normalmente eles estão absorvendo algo, mas assim, sem culpas, porque eles fazem isso por amor, eles fazem isso como missão de vida. Eles são inseridos numa família com um objetivo maior e fazem isso com maestria e amor. Então não existe arrependimento, não existe sofrimento por parte deles quando eles fazem isso por nós. A gente só tem que agradecer, mas jamais sentir culpa, tá? Isso é bem importante, porque se a gente sente culpa, a gente faz mal para eles e eles querem ver a gente feliz. Então isso é o mais importante. Antes de encerrar aqui a live, eu queria propor para vocês a gente fazer uma mentalização para os nossos lares. Cada um, onde está, numa forma de meditação, mas que a gente faça uma mentalização, a gente vai envolver o nosso lar. Porque importante é a intenção de vocês. Importante é vocês colocarem no lar de vocês a energia de vocês. Mantra funciona super bem, incenso funciona super bem, flores. O que me faz feliz é o que vai fazer a minha casa feliz. Então a minha intenção é que importa. Se eu quiser fazer por exemplo, quiser fazer uma oração todos os dias pelo meu lar, essa oração é que vai funcionar. Se eu quiser apenas imaginar o meu lar em torno de uma cor, intencionar algo, é aquilo que vai funcionar. Então coloquem a energia de vocês, coloquem amor, coloquem carinho, lembrem que as paredes elas são impregnadas por aquilo que a gente emana. Então quanto mais coisas boas a gente colocar no nosso lar, que seja nessa música, que seja na minha intenção, que seja com os objetos, com seres que estão circulando dentro da nossa casa, é isso que vai fazer o nosso lar feliz. Cada um do seu jeito, isso é que é importante. Então vamos fazer bem rapidinho para não fechar a live. Uma mentalização. Então eu vou convidar todo mundo a fazer essa meditação. A gente vai então fechar os olhos. Vamos respirar fundo 3 vezes. Inspira, enche o peito e o abdômen. Respira e relaxa. Imagina que lá do alto, lá do céu, desce um fio de luz dourada. Uma luz representando a paz, a harmonia, a conexão com a espiritualidade de cada um. Ela toca o topo da cabeça e desce, passando por dentro do nosso corpo. Quando ela chega na altura do coração, ela aciona essa luz interna do nosso coração, do nosso amor. Visualize no centro do peito uma bola de luz expandindo cada vez mais. E esse fio de luz dourada continua descendo, chega até a base da coluna, se divide em 2 e desce pelas nossas pernas. Sai pela sola dos pés, nos conecta com a terra. Imagina lá no centro da terra um grande cristal. Um cristal de quartzo transparente, brilhante. Sinta a energia desse cristal. Essa energia subindo
por esses fios de luz e voltando para você. Conectados com a terra, com o coração, com o céu. Imagine que o seu lar nesse momento começa a receber essa vibração que você vibra nesse momento. Expanda essa energia e imagine que ela toma conta de cada peça da sua casa. Uma luz violeta se forma, passando por todos os cômodos, transmutando todas as energias necessárias, limpando energeticamente cada cantinho do seu lar. Veja essa luz violeta tomando conta de toda a sua casa. Não há um espaço que não foi tocado por essa luz. E essa energia se transmuta, trazendo a paz para o lar e para todas as pessoas que moram nele. Imagine agora que a sua energia dourada se expande e ela vai tomar conta de cada cômodo, trazendo a sabedoria, a luz, o amor, a harmonia para cada canto, para cada cômodo e para cada pessoa que convive com você. Veja ou apenas deseje que todo o seu lar está repleto dessa luz e dessa harmonia. E que a partir de agora é assim que você vai manter a energia. Sinta todo o seu lar sendo envolvido agora por uma bola de luz azul, um azul de proteção, que vai manter essa energia o maior tempo possível. E pedimos nesse momento que a nossa casa, os nossos filhos, nossa família, todos sejam envolvidos por essa energia de proteção. Que a porta da nossa casa e que a porta do coração de toda a família recebam essa luz e essa proteção. Que o mal não atravesse o nosso lar e nem invada o nosso coração. Que o nosso alicerce seja firme, que as paredes sejam imunes, que as portas e janelas sejam travadas contra a corrente do mal e que haja apenas proteção divina. Que todo o mal que chegar seja enfraquecido diante do bem. Que o amor puro e verdadeiro permaneça e habite no nosso lar. E que as pessoas que vivem nela possam essa energia também compartilhar. Que qualquer pessoa, ao entrar na nossa casa, lave sua alma e entre de coração puro, porque ao sair dela, levará o amor que vibramos, a harmonia, a paz, e sentirá em seu coração essa energia
de amor, de luz, de harmonia e de proteção. Que assim seja e que essa energia possa permanecer nos nossos lares, na nossa família e em cada um de nós. Cada um no seu tempo vai abrindo seus olhos devagar, voltando a atenção novamente para o espaço onde estão. Trazendo consigo essa paz, essa harmonia e principalmente esse sentimento que cada um deixou no seu lar, de harmonia, de tranquilidade, de saúde. Que essa seja a energia que fique com todos nós, com todos que amamos, que convivem com a gente, e que seja possível que a gente mantenha essa vibração no nosso lar, essa proteção. Usem cores, usem meditações, usem aromas, usem plantas, usem a energia que vocês sentirem, mas mantenham o lar de vocês protegido. Isso é o mais importante, com uma alta vibração. Isso é saúde e isso é importante que a gente mantenha também agora. Gratidão, Deia, Fábio, duas queridas, Andréia, Lise, Rê, Ana Maria, Maria do Carmo, obrigada pela participação de todos, de todas. Que bom já aqui, tão longe aí, um beijo para vocês. E assim está, então, nosso lar protegido, nossa família protegida e que a gente se mantenha assim. Quarta-feira, então, às 9 horas, tem a nossa meditação, a clássica meditação. E quando eu puder, novamente, eu trago mais algum conteúdo, algo a mais para nos ajudar nesses momentos de pandemia, certo? Um beijo grande, adorei estar com vocês num horário diferente, num dia diferente. Fico bem feliz com a participação de todo mundo aqui e que a gente possa se encontrar cada vez mais. E em breve, se Deus quiser, a gente possa se ver pessoalmente. Beijo para todos, beijos para todas e até quarta-feira.